E em meio a toda a turbulência que ocorre no Brasil neste momento, o presidente do Senado e do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, participou com Lula de evento em Belo Horizonte, Minas Gerais. Em seu discurso, Pacheco disse que existe harmonia entre os poderes e que vai trabalhar para ajudar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, a governar o país. Estamos em ano eleitoral, e tanto Pacheco como Lula querem colocar seus prefeitos no poder. Pacheco também pretende ser governador no estado futuramente, caso não consiga um espaço no governo Lula. Em seu discurso, Pacheco manteve a mesma linha de Lula, para regular, ou seja, censurar, a internet. Visto que leis já existem para qualquer tipo de crime, independente do local onde ocorra. Observe que, antes de iniciar o discurso, a plateia o recebe com gritos de, abre aspas, fora Pacheco. Fecha aspas, vamos ao discurso, e deixe seu like se gostar de nosso conteúdo. Muito obrigado, governador Romeu Zema. Com a palavra, o presidente do Senado Federal e do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, por gentileza. Muito bom dia a todas as senhoras, todos os senhores. Cumprimento inicialmente todos que compõem essa belíssima plateia que acolhe nas nossas Minas Gerais, terra essencialmente acolhedora, o nosso presidente da República eleito por 60 milhões de brasileiros, presidente Lula. Ao saudar o presidente Lula nessa sua visita a Minas Gerais, que eu espero que seja repetida e reiterada ao longo desse seu terceiro mandato como presidente da República, eu também gostaria de reconhecer o trabalho de todos os ministros que aqui estão e os que aqui também não estão, nessa grande frente ampla de enfrentamento dos problemas do Brasil, e dizer, presidente Lula, que todos os seus ministros são igualmente muito bem recebidos aqui entre nós. E me permito, claro, como mineiro, com a concordância sei de vários, cumprimentar os ministros na pessoa do ministro Alexandre Silveira, que é o nosso representante de Minas Gerais, na esplanada dos ministérios, ministro de Minas e Energia, que tem se dedicado tanto, e tem se dedicado tanto o presidente Lula, que talvez só o senhor consiga fazê-lo diminuir o ritmo, porque a saúde dele está ficando comprometida. Então, está trabalhando muito, 24 horas por dia, isso não deve fazer tão bem. Então, quero reconhecer aqui o trabalho do Alexandre Silveira, representante de fato do nosso Estado, que deu tantos bons quadros e bons nomes para a política nacional ao longo do tempo, e não está sendo diferente com ele. Eu quero saudar também de maneira muito especial alguém que, para mim, é hoje uma grande surpresa da política de Minas Gerais, que faz política com P maiúsculo de altíssimo nível, que é o presidente da Assembleia, Tadeu Leite. E agradecer o Tadeu, porque foi o Tadeu quem me provocou em Brasília, na questão da dívida de Minas, de fato, com a demonstração da sua preocupação em relação à dívida. E aqui fazer, de fato, um agradecimento ao governador Romeu Zema por ter acolhido aquela nossa proposta, que hoje está tramitando e transitando no Ministério da Fazenda, e dizer, governador Zema, que nós estaremos juntos e unidos na busca de uma solução comum que não necessariamente interesse a mim ou ao senhor ou às instâncias políticas, mas que interesse ao povo de Minas Gerais. E reconhecer também, governador Zema, esse seu gesto de estar aqui, receber o presidente Lula, receber os ministros como o governador do Estado, portanto, a mais alta posição da política do Estado, representada pelo governador do Estado, que vem aqui para poder receber o presidente. Isso também é digno de nota, e devo fazer aqui esse reconhecimento. Uma saudação aos prefeitos municipais, na pessoa do prefeito da nossa capital, Fuad Noman, meu correligionário, desejando a ele uma boa gestão, e sempre nós lá no Senado abertos às questões do municipalismo. Quero crer que todos os prefeitos que aqui estão são testemunhas de que nós abrimos o Senado Federal para os prefeitos municipais. Me incomodava muito quando eu fui candidato, quando me diziam que o Senado era muito fechado, que não conheciam, os prefeitos não conheciam o Senado Federal,
E eu fiz questão, juntamente com o Alexandre, que passou pelo Senado também, de abrir as portas do Senado e fazer aquele belo tapete azul ser pisado por todos, especialmente pelos prefeitos e prefeitas de Minas Gerais. São todos muito bem-vindos sempre no Senado da República, e me permito um cumprimento às mulheres da política, na pessoa da minha querida amiga Marília Campos, que está ali, que é um exemplo também de boa política e de uma política de muita qualidade como prefeita de Contagem, que é uma importante cidade de Minas Gerais. Cumprimentar os meus colegas parlamentares, e me permito também a todos os colegas parlamentares fazer um cumprimento na pessoa do nosso novo líder do Partido dos Trabalhadores na Câmara, deputado Odair Cunha, desejando muito boa sorte na liderança do PT na Câmara dos Deputados, um partido que é muito importante para a Câmara, como é também no Senado Federal, um partido, inclusive, que me ajuda muito na gestão no Senado Federal. Quero fazer uma saudação, presidente Lula, se me permite, a todos os movimentos que aqui estão, desde os movimentos sindicais, os movimentos trabalhadores, mas também os movimentos patronais que aqui estão representados. É muito importante esse diálogo de vocês para a solução dos problemas comuns que todos nós temos. Eu queria, ao tempo em que, em nome do Senado Federal, me congratulo com todos que estão aqui a acolher o nosso presidente Lula, dizer que eu tenho uma crença na política, desde quando eu entrei como deputado e depois como senador da República, que as coisas na política se resolvem através da política. É através da política que nós conseguimos, por exemplo, o ministro Alexandre, resolver o problema da inclusão de 81 municípios de Minas Gerais na área da SUDENE. Foi através da política que nós conseguimos, depois de uma luta de 23 anos, estando eu na presidência do Senado, para minha alegria, criar um Tribunal Regional Federal em Minas Gerais. Foi através da política que nós construímos uma solução para os reservatórios de água no sudoeste e no sul de Minas, do sistema de Furnas, através do diálogo permanente da política. É através da política que nós estamos avançando nas barragens de água do norte de Minas, já na iminência de uma concorrência em relação à barragem de Jequitaí, que é um grande anseio do norte de Minas. Por isso eu quero, como primeira mensagem de fato, dizer da minha crença e do meu respeito pela política, que é o instrumento próprio que nós temos para resolver os problemas de Minas Gerais e do Brasil. E, obviamente, que aqui é minha condição de presidente do Senado, ao saudar o chefe do Poder Legislativo, o presidente Lula, primeiro também dizer da boa harmonia que hoje nós buscamos estabelecer entre o Legislativo e o Executivo. Isso foi demonstrado ao longo de 2023, quando entregamos inúmeras realizações do ponto de vista nacional, inclusive a mais aguardada das reformas da história do Brasil, que é a reforma tributária, a mais difícil de ser feita, a que guardava a maior divergência, e numa demonstração de maturidade política, o Poder Executivo, representado pelo presidente Lula, o Poder Legislativo, representado por nós, foi capaz de entregar à sociedade brasileira uma reforma tributária, mas não sem antes afirmar, após a eleição do presidente Lula em 2022, a democracia do Brasil. É através da democracia, que restou inabalada e protegida, que nós conseguimos fazer a reforma tributária. E aí nós devemos, de fato, um reconhecimento no Brasil, um reconhecimento àqueles que lutaram pela democracia, cada qual ao seu modo, cada qual com o seu caminho, mas com um fim último e principal de fazer preservar a democracia, que é o regime pelo qual nós temos que percorrer o nosso caminho para entregar, por exemplo, reforma tributária, o novo marco fiscal. Lembro, inclusive, que antes do presidente Lula assumir, o Congresso Nacional deu uma demonstração de confiança nesse novo governo, através de uma PEC da transição que permitiu a governabilidade ao longo do ano. Portanto, nessa dimensão da relação do chefe do Legislativo com o chefe do Executivo, quero realmente afirmar e reafirmar que, guardadas, obviamente, as características próprias da Constituição de separação dos poderes, de independência entre os poderes, há aquilo que a Constituição também recomenda, que é a harmonia entre os poderes, e assim será. Mas na dimensão de senador da República como representante de Minas Gerais, e nesse universo de Minas Gerais em que a gente transmuda um pouco as questões nacionais para os nossos problemas locais, o meu papel hoje é, de fato, de fazer realmente um pedido muito penhorado, muito respeitoso ao presidente Lula, que eu tenho absoluta convicção que será por ele aceito, ele se dedicará a isso, que é de ter um olhar diferenciado para o Estado de Minas Gerais, um Estado continental, um Estado com 853 municípios, um Estado que tem muitas e muitas dificuldades
hoje, e nós precisamos, presidente Lula, desse olhar do senhor para o nosso Estado, tendo o senhor vencido as eleições todas as vezes aqui, tendo um carinho muito especial com o nosso Estado. Não há um só encontro com o presidente Lula que ele não reafirma o compromisso dele em corrigir as desigualdades de Minas Gerais, inclusive do Vale do Jequitinhonha, do Vale do Mucuri, do norte de Minas. Isso tudo é digno de nota. Eu tenho confiança que esses desafios serão enfrentados. E quais são esses desafios? São inúmeros desafios que estão consubstanciados no plano de trabalho da equipe do presidente Lula e, obviamente, que nós destacaríamos alguns deles, uns que se apresentam agora em razão das circunstâncias, por exemplo, da seca no norte de Minas, no Vale do Jequitinhonha, na região noroeste, e bons anúncios virão para poder mitigar os reflexos da seca no norte de Minas pelo governo federal. A questão das barragens hídricas no norte de Minas, um empenho muito especial do governo em relação a isso, que é uma solução desejada e aguardada por muito tempo por essa camada considerável do Estado de Minas Gerais. A questão, eu venho falando com o presidente Lula, da BR-381 passa a ser realmente algo absolutamente prioritário, porque passa ano, sai ano, entra governo, sai governo, e a nossa geração política, Tadeu, nós temos realmente nos unir com o presidente Lula, com o governador Romeu Zema, com as demais instâncias políticas, num movimento de união por Minas Gerais em relação à questão da infraestrutura, sobretudo da BR-381 e de sua duplicação, que eu sei, porque já me disse, é compromisso do presidente Lula, e ele falará também a respeito. Igualmente, as questões da região metropolitana, e toca muito ao prefeito Fuad, a questão do metrô, do anel rodoviário, é muito importante que ajudemos a região metropolitana do Estado e, naturalmente, além de todo esse rol de pendências, de necessidades de Minas Gerais, eu destaco o que talvez seja o principal ponto, e disse isso ao presidente Lula algumas vezes, que é o principal ponto de reflexão, de ação e de solução que nós devemos nos dedicar a Minas Gerais. Não para essa geração nossa, mas para as futuras gerações de Minas Gerais. Futuras gerações de mineiros e mineiras, que é a solução definitiva e verdadeira da dívida de Minas. O que se apresenta como solução, embora absolutamente respaldado pela lei, não há dúvida disso, mas o que se apresenta é uma solução que não é uma solução. Ou seja, uma adesão a um regime que vai sacrificar servidores, vender ativos e, ao invés de pagar a dívida, vai aumentar a dívida ao longo do tempo. E é por isso que, com base científica, com base matemática, com respeito aos números, mas também com respeito a outros aspectos, que é o próprio servidor do Estado de Minas Gerais, nós apresentamos um modelo alternativo, que foi bem recebido pelo governador Romeu Zema, que foi idealizado em conjunto com o presidente Tadeu Leite, com o ministro Alexandre Silveira, entregamos ao presidente Lula e ao ministro Haddad, e já agora conversávamos sobre a necessidade, porque o prazo do Supremo chega, de logo após o Carnaval, nós sentarmos todos num diálogo maduro para resolver definitivamente esse problema. Eu tenho muita crença nessa solução e eu acho que será, de fato, o maior legado de todos nós que estamos aqui, se resolvermos a sustentabilidade fiscal, econômica e financeira do Estado de Minas Gerais. E, por fim, destacar algo que reputo também muito importante de ser dito, que nesse momento de muita desunião, de muita intolerância, de muita diversidade, é sempre muito preciso nós pregarmos a pacificação, a união, como um instrumento próprio e típico da política, especialmente da política mineira, de poder ter construções de soluções a partir do diálogo. Pregar um pouco mais de respeito, de solidariedade, de amor ao próximo, conter um pouco esse avanço nefasto das redes sociais na vida das pessoas, realmente dificultando muito as relações, e esse é um papel do Congresso Nacional, os deputados que estão aqui sabem disso, de poder regulamentar isso e regular a inteligência artificial, regular rede social. Mas o que eu quero dizer é que nós temos muitos problemas no Brasil, e nós temos muitos problemas em Minas Gerais. E nós temos um presidente da República que foi legitimamente eleito pelo povo com 60 milhões de votos. Quem não votou no presidente Lula deve aceitar o resultado das urnas. E ao aceitar o resultado das urnas, essa é uma afirmação e uma expressão muito importante da democracia, esse é o caminho de nós termos a solução dos nossos problemas. E que eu quero dizer, por fim, que o meu papel como cidadão mineiro, como senador por Minas Gerais, como presidente do Senado e presidente do Congresso Nacional, a minha obrigação e o meu dever cívico
é de ajudar o presidente Lula a governar esse país e dar solução aos problemas de Minas e a solução aos problemas do Brasil. Eu assim farei e quero contar muito com o apoio de todos vocês, independente de apelos eleitorais. Nós temos um trabalho político para agora, de defender o Estado de Minas Gerais, de entregar soluções efetivas. Eu não tenho dúvida do compromisso desse governo, do nosso compromisso de estarmos juntos nesse propósito. Muito obrigado a todos vocês, saúde e paz, e sejam todos muito felizes nos propósitos de cada um. Muito obrigado.